A Yasmin vai dar início. Tá, ok. Eu vou enviar no chat, tá bom? Quando puder iniciar, pessoal, a palestra. Obrigada. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao 24º Engema. E estamos aqui para a palestra da professora Liliane Carmanhac. Correto, professora? Carmanhac, certo. O nome é um pouco complicado. Então, eu vou fazer uma apresentação breve aqui da professora, e aí, em seguida, a professora vai fazer a sua apresentação na sessão de hoje, de 9h30, aqui no Engema, tá? Então, a professora Liliane Carmanhac é brasileira, professora na Escola de Comércio da Exilia Business School há 2 anos, fez seus estudos, bacharela e mestre na Unicamp, na área de Química, e posterior fez mestrado na FGV. Trabalhou na Natura por mais de 10 anos em diferentes áreas, inovação, supply chain, sustentabilidade, e em 2006 decidiu retornar ao mundo acadêmico. Fez seu doutorado na ESCP, na França, considerada das melhores business schools do mundo, na área de Sustainable Supply Chain Management. Especificamente, ela fez um estudo crítico sobre a cadeia de óleo de palma sustentável, defendeu seu mestrado em 2020, ano que ingressou na Exilia Business School. Nessa faculdade, Liliane ministra aulas de sustentabilidade e supply chain. Sua pesquisa tem caráter crítico sobre a prática da sustentabilidade na cadeia de fornecimento. Como jovem pesquisadora, Liliane possui alguns artigos publicados e é revisora de diversos jornais acadêmicos. Então, hoje temos o prazer de receber a professora Liliane, que vai falar sobre o papel dos atores e instituições não tradicionais na gestão da sustentabilidade na cadeia de fornecimento. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Agradeço antecipadamente a sua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje. Tá bom? Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com essa comunidade brasileira para falar da minha pesquisa, principalmente porque é uma comunidade que eu tenho pouco, apesar de ser brasileira, muito pouco contato, que eu vou explicar um pouquinho o meu percurso profissional, mas toda a parte, eu fiquei afastada do mundo acadêmico até 2016, e 2016 eu voltei para o mundo acadêmico no tema de administração, para tratar temas que eu vivia na prática sobre sustentabilidade na cadeia de fornecimento. Então, eu peço desculpas eu falo muito de pesquisa em inglês e em francês, muito raramente em português. Então, me desculpem a todos se vai ter alguns termos que eu vou gaguejar para falar, para demorar para cair a ficha para a tradução, porque normalmente eu falo nesses termos ou em francês ou em inglês. E também porque eu estou um pouco resfriada. Então, se eu precisar de um minutinho para limpar meu nariz, me desculpem a todos. Eu vou projetar, então, minha apresentação. Posso, Gustavo? Sim, pode sim, professora. Só um minuto. Pronto. Vocês estão vendo a minha apresentação corretamente? Sim, professora. Ok. Então, tá bom. Bom, a ideia que eu resolvi o tema, eu vou explicar passo a passo porque o título dessa apresentação e o que significa cada palavra que está nesse título, que explica um pouco o meu interesse de pesquisa, e eu acho que faz um chamado aos jovens pesquisadores que a gente tem aqui, ou mesmo pesquisadores mais experientes, de um olhar diferente que a gente tem que ter quando a gente está falando do tema sustentabilidade.
Antes de começar essa apresentação, eu gostaria, como eu disse, como eu sou, de me apresentar, mostrar quem é a Liliane, porque eu acredito que quando a gente se apresenta quem é a Liliane, pode explicar algumas coisas, por que entender, por que ter alguns olhares diferentes para a pesquisa, por que olhar com uma perspectiva do que outra. Então, eu acho importante me apresentar para que vocês me conheçam também. Bom, essa é a Liliane. Eu sou brasileira, apesar do nome, o nome vem do meu marido, que tem família na França. Eu sou brasileira, sou de uma cidade que chama Mococa, que é no interior de São Paulo, onde eu vivi até meus 17 anos. E depois disso, eu tive a oportunidade de morar, de fazer um intercâmbio na Alemanha, que me abriu, acho que portas e olhares para o internacional desde muito jovem, e que me deu a oportunidade também, depois, alguns anos depois, de fazer ter minhas primeiras experiências profissionais em uma empresa chamada Aral, que é petroquímica, ou a Schering, que é farmacêutica, e foi muito importante para mim, eu acho que foi essencial, como estágios, de conhecer, foi uma oportunidade muito rica, nos primeiros estágios, já estar fazendo estágios no exterior. Quando eu terminei, depois de um ano morando na Alemanha fora, eu voltei para o Brasil, e tive a oportunidade de fazer minha graduação, e aí não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje, em Química. Fiz minha graduação em Química na Unicamp, em seguida passei direto para um mestrado em Química Orgânica, então trabalhei, tinha bolsa, FAPESP na graduação e no mestrado, foi uma excelente oportunidade que eu tive, eu gostava muito, mas me afastei, caminhos da vida, me afastei da química. Hoje eu brinco que eu não sei quase nem dizer qual é a fórmula da água, porque de fato estou completamente afastada dessa disciplina. Assim que eu terminei o meu mestrado em 2006, na Unicamp, eu passei num processo de trainee na Natura, onde eu trabalhava na área de inovação. E quando eu comecei a trabalhar na Natura, depois do ano de trainee, que a gente aprende um pouco de todos os departamentos, eu fui chamada para... Eu comecei a me confrontar com temas que eu estava muito longe, que era mais do setor de administração, que falava de estratégia. A gente desenvolvia, eu estava na área de inovação, responsável por criar um plano estratégico de 10 anos para a empresa. Eram temas que, para quem tinha um background em química, era muito difícil de concretizar. Foi aí que eu decidi de voltar para o mundo acadêmico, e eu fiz um mestrado profissionalizante na GV, por entender muito mais, era um suporte técnico que eu precisava para entender coisas da minha rotina, que eu trabalhava na Natura. Durante o tempo que eu trabalhei na Natura, eu passei para três áreas, basicamente. Fiquei 2 anos na área de inovação. Em seguida, eu fiquei mais ou menos 5 anos na área de suprimentos, onde eu era responsável para o lançamento de novos produtos, e como lançar novos produtos, qual era o impacto para a cadeia de fornecimento inteira. Então, como achar fornecedores novos que atenderiam aos novos lançamentos de produtos, como que o novo produto ia impactar na produção, na distribuição. E, em seguida, o restante dos anos que eu passei lá, entre 3 e 4 anos, eu trabalhei na área de sustentabilidade, com apoio para o departamento de operações de logística. Então, meu conhecimento de sustentabilidade e com o meu conhecimento de operações, eu dava apoio, quais eram os projetos, como que a gente poderia apoiar os fornecedores com estratégias, com projetos de sustentabilidade. Quais são os critérios que a gente vai integrar de sustentabilidade na seleção de fornecedores? Então, era um exemplo de coisas que eu linkava sustentabilidade e a área de logística. Desculpa.
Nesse tempo que eu comecei a trabalhar, então, conectar, fazer a intersecção entre sustentabilidade e a cadeia de fornecimento, eu percebi, na Natura, que é uma empresa benchmarking no setor de sustentabilidade, que era muito difícil poder falar de sustentabilidade e, de fato, difundir a sustentabilidade por toda a cadeia de fornecimento. Se o contato com a empresa focal, Natura, era fácil de falar de sustentabilidade com os fornecedores diretos, que a gente tinha contrato, ao mesmo já era difícil se a gente queria estender essa estratégia de sustentabilidade para um fornecedor de nível 2, 3, que estava mais longe da cadeia. Essa temática começou a me interessar muito, e foi aí nesse momento que eu comecei a me fazer alguns tipos de questões níveis teóricos. Mas como que outras empresas fazem? Como é que a gente, de fato, pode estender uma estratégia de sustentabilidade para todos os atores de uma cadeia de fornecimento? E essa temática, que era uma problemática que eu posso dizer que eu ainda tenho contato com a Natura, ainda tem hoje, fez eu voltar para o mundo acadêmico, e que em 2016 com essa problemática, questão que eu tinha de pesquisa, eu fiz essa proposta para uma faculdade aqui na França, a ESCP, que eu gostaria de estudar isso na prática, na teoria, como é que as empresas, de maneira geral, podiam estender a sustentabilidade por toda a cadeia de fornecimento. E eu comecei meu doutorado, depois a gente se focalizou em um setor específico, que foi o óleo de palma, mas foi com essa temática, intersecção entre sustentabilidade e a cadeia de fornecimento, que eu comecei meu doutorado, terminei meu doutorado em 2020, e em 2020, quando eu comecei a lecionar aqui na Exília, é uma escola de comércio que fica em La Rochelle, na França. E é onde eu ensino hoje, trabalho com o tema, dou muita aula na disciplina de operações, de cadeia de fornecimento, logística, mas também com o tema de sustentabilidade, Okay? Então, esse aqui é um panorama para mostrar um pouco quem eu sou e por quê, o que eu faço, e que explica de uma certa maneira o que eu faço hoje. O meu doutorado, eu quis me focalizar para entender como que entender quais eram os atores que estavam por trás de certificações ambientais. Mais especificamente, eu decidi me focalizar no setor, na cadeia de fornecimento de óleo de palma. E eu queria entender quem que estava por trás dessas certificações. Quem eram as organizações, quem era a organização, por exemplo, que gerenciava, que conduzia as diferentes certificações que existiam. Porque, de fato, a gente fala muito de certificações, de selos, mas atrás de uma certificação, de um selo, tem sempre uma organização que gerencia, que organiza todo o funcionamento, as ambições de uma certificação. E eu quis entender, então, de uma maneira que eu posso dizer bastante crítica, entender quem que era a organização que estava por trás da certificação RSPO, que é uma das certificações mais famosas em quesitos sociais e ambientais de commodities no mundo. Eu quis entender quem é essa organização, qual é o poder dela. Eu queria entender como que era a governança dentro dessa organização, por que as empresas elas decidiam se certificar, comprar ter o selo, e o que o selo aportava para as empresas, entender como é que se existia, como é que era o processo de decisão dentro dessa organização, quem tinha o poder, como que era distribuído o poder dessas organizações. Em nenhum momento da minha tese eu tive interesse de estudar a eficácia de certificações, se de fato certificações elas diminuíam deflorestamento, se elas diminuíam
trabalho escravo, se ela diminuía o trabalho infantil. Não era meu objetivo contestar ou não a eficácia dessas certificações, mas era muito mais entender quem eram, com a perspectiva organizacional, essas iniciativas, que eu chamei de iniciativa coletiva. Hoje aqui eu vou trazer um termo ainda mais amplo, que pode ser considerado atores não tradicionais da cadeia de fornecimento. E por que esses atores não tradicionais? Qual é o papel dessas iniciativas como iniciativas coletivas para ajudar empresas a serem mais ou menos sustentáveis? E eu escolhi, para tratar essas temáticas, o setor do óleo de palma. E por que eu decidi escolher o óleo de palma durante o meu doutorado? Primeiro porque eu entendi ao longo do tempo que o óleo de palma ele é um dos ingredientes que ele é um dos mais vendidos no mundo. A gente pode, não sei se vocês sabem, mas a gente encontra óleo de palma em cerca da metade de todos os produtos que a gente compra no supermercado. Então, escolhendo óleo de palma, eu já via que seria uma coisa muito fácil de se entender, de uma abrangência muito grande de empresas que utilizam óleo de palma. Em seguida, por que óleo de palma? Porque o óleo de palma, apesar da versatilidade dele, de ser utilizado, como eu mostrei aqui, do sabão, da bolacha que a gente come, pasta de dente, todos os cereais que a gente come, chips e tudo mais, ele também está vinculado, é um óleo que está vinculado hoje, ele é responsável por grande parte de desmatamento, seja um pouco no Brasil, mais na Indonésia e Malásia, responsável por um monte de problema de extinção de espécies, como orangotango, e muito problema social, trabalho escravo, trabalho infantil, e isso me fez questionar muito, poxa, se tem tanto problema disso ser vinculado à sustentabilidade, por que existe uma certificação? E lá eu encontrei que a certificação RSPO podia ser a solução de todos os problemas. E se a gente olha com uma visão positiva sobre certificações, é o que elas tentam, é a ambição de todas as organizações certificadoras, que é tentar combater todos os problemas. E se a gente olha quais são os princípios, os critérios da RSPO, ela tenta, de fato, combater todos os problemas de deflorestamento, desmatamento, problema social, problema de trabalho infantil. Então, dado a ambição que esse tipo de organização tinha, eu disse, bom, é uma ótima opção, campo de estudo é entender, de fato, o que são essas organizações que têm uma ambição tão grande, mas que, de fato, a gente continua ainda vendo desmatamento, a gente ainda, mesmo empresas que têm uma certificação, a gente continua vendo que essas empresas são vinculadas ao desmatamento, tem problema de trabalho infantil, de trabalho escravo. O que está acontecendo? Qual que é o papel dessas empresas? E aí que foi que eu pude, durante por isso que eu falo que meu doutorado, ele teve muito, e eu tenho como pesquisadora, eu acho que é uma característica minha, um olhar muito crítico sobre alguns elementos que parecem ser positivos, como certificado. Eu comecei analisando, e de fato, quando eu comecei o meu doutorado, eu tinha uma visão muito positiva sobre as certificações, e ao longo do tempo, eu comecei a observar alguns que eu chamo de lado escuro da organização, onde eu pude detectar alguns problemas de governança, alguns problemas que mesmo, como eu acabei de dizer, mesmo existindo
as empresas usando as certificações, tendo etiquetas, selos ambientais, elas ainda eram vinculadas a desmatamento, problemas sociais. Então, o problema continuava. Por que o problema continuava? Então, eu quis entender, de fato, a governança dessas organizações. E quando eu olhei a governança de perto, eu vou mostrar isso com mais detalhe, a gente pode ver que a governança ela não era perfeita. A governança ainda tinha muito jogo de poder entre poucos membros, apesar de dizer que todo mundo tem voz ativa, que dá espaço a todo tipo de ator, que é ainda uma governança muito hierárquica, que o poder está na mão de poucas e importantes empresas. Mas isso eu deixo para mais tarde. Com esse contexto, então, eu tratei a RSPO no meu estudo, e é um exemplo que eu vou trazer aqui para você hoje, de uma empresa que a gente pode chamar não tradicional dentro da cadeia de fornecimento. Ok? E aí, a ideia, como eu disse, eu gostaria de apresentar de espaço a espaço, de explicar palavra a palavra, quase, o título da palestra de hoje, para explicar o porquê e a importância desse tema. E eu começo pelo tema, antes de falar de não tradicional, vamos ver o que é tradicional na cadeia de fornecimento. Quem que hoje, quando a gente fala de cadeia de fornecimento, quem são os atores que trabalham que estão dentro de uma cadeia de fornecimento? E aí a gente, rapidamente, a gente pergunta isso para alunos no curso de administração, a gente vai listar rapidamente que são os atores como uma empresa de manufatura, os fornecedores, uma indústria, distribuição, varejo, consumidor. Esses são os atores que a gente chama de tradicionais, que estão em quase todas tipos de cadeia de fornecimento, seja de produto, seja de serviço. Uma outra jeito de ver a cadeia de fornecimento é ver, por exemplo, tratar como a gente fala aqui da empresa, que a gente tem uma empresa focal, ok? Que é aquela que a gente vai estudar, e olhando, temos de um lado todos os tipos de fornecedor direto, fornecedor de nível 1, fornecedor de nível 2, até chegar à produção ou extração de matéria-prima, e do outro lado a parte toda de distribuição, até chegar no consumidor final. Esses são os atores que normalmente são envolvidos numa cadeia de fornecimento e seja numa perspectiva mais profissional, seja numa perspectiva de pesquisa, que são mais estudados quando a gente fala de cadeia de fornecimento. No entanto, quando a gente vai falar de sustentabilidade, a gente tem que a literatura fala sobre o tema, que normalmente o que acontece é que não importa o estudo que a gente faz, não importa os tipos de atores que a gente tem numa cadeia, a gente vai sempre estar se focando em um ator específico, em uma empresa específica. Mesmo que exista uma diversidade de atores na supply chain, a gente acaba se focando em uma empresa focal, que a gente chama. E o que a gente faz? A gente negligencia todos os outros atores da supply chain. A gente trata essa empresa focal como a empresa mais importante em termos para desenvolver a sustentabilidade, e todos os outros atores, eles passam a ser considerados um meio para que a empresa focal atinja os seus objetivos. Ok? Então, assim, além de negligenciar um fornecedor, além de negligenciar mesmo um distribuidor, o que a literatura mostra hoje para a gente é que esses atores, como um fornecedor, ou um distribuidor, ou um varejo, eles estão à mercê, eles são uma forma que a empresa focal tem de atingir seus objetivos de sustentabilidade. Ok?
O que a gente vê, então, quando a gente olha de uma perspectiva de fornecedores? Que o que a gente vê mais comum quando a gente vai falar de sustentabilidade é que uma empresa focal, ela tem seu objetivo, suas ambições de sustentabilidade, e o que ela faz é exercer, o que eu coloquei aqui do lado, pressão para que essa estratégia de sustentabilidade seja estendida ao longo da cadeia. Okay? O que mostra muito, o que a literatura explica, muito através de um conceito de linearidade e controle, que está na mão das empresas focais, que dominam, que tentam impor tudo que elas têm como estratégia de sustentabilidade ao longo da sua cadeia de fornecimento. Ou seja, o fornecedor ele não tem opção a não ser que aceitar o que a empresa focal está exigindo em termos de sustentabilidade, quando o fornecedor ele é envolvido, ok? Isso é o que a literatura hoje domina, os temas dominantes hoje na literatura da gestão de sustentabilidade na cadeia de fornecimento. No entanto, aí que vem para mim o problema e meu interesse de trabalhar com atores não tradicionais, que quando a gente olha problemas como os que eu mostro aqui, que seja o desmatamento, as queimadas, o trabalho escravo, infantil, poluição e diversos outros problemas vinculados à sustentabilidade, a gente vê que a sustentabilidade, esses problemas, eles não podem ser tratados de maneira individual. Eles não estão na mão de só um ator da cadeia de fornecimento. É muita ambição que uma empresa sozinha, uma empresa focal, ela vai poder e vai conseguir tratar de maneira individual esse tipo de problema que são enormes e pede muito mais a complexidade deles, pede iniciativas, e pede colaboração, pede apoio a outros tipos de atores que têm outras competências que podem ajudar as empresas tradicionais da cadeia de fornecimento a tentarem tratar esse tipo de problemas, ok? Então, a complexidade que a gente tem desse tipo de problema, como um desmatamento ou um trabalho infantil, ela precisa de uma variedade enorme de atores que tenham competências diferentes, complementares, que tenham conhecimentos complementares, que tenham perspectivas diferentes que podem, juntos, tentarem tratar esses temas que são problemas bastante complexos da atualidade. E aí que eu venho com a importância, então, de trazer para resolver esse tipo de problema os atores não tradicionais. Como que a literatura ela explica o que é um ator não tradicional? Ela limita a explicar com a definição de um ator não tradicional, são os atores, são diversos tipos de organizações do tipo não lucrativo. Todas as organizações que não têm um fim lucrativo são empresas não tradicionais, segundo a literatura. Ok? E aí a literatura diz que esses atores não tradicionais eles podem ser de dois tipos. O primeiro tipo são as ONGs. Ok? Uma ONG do tipo Greenpeace, que são organizações que se autogovernam, organizações privadas, sem fins lucrativos. Ok? Esse é um tipo de organização que é reconhecido como organizações, atores não tradicionais da cadeia de fornecimento. E, de um outro lado, a gente tem as iniciativas coletivas, que são mecanismos de governança privado, normalmente, que inclui uma diversidade enorme de organizações, de corporações, às vezes do setor público, às vezes do mundo acadêmico, sindicatos, que se colocam todos juntos para tratar um problema específico,
que é o exemplo que eu tenho, que eu tratei no meu doutorado do RSPO, ou o Global Compact é um outro exemplo desse tipo de iniciativas coletivas. E aí a gente tem organizações do tipo a Forest Stewardship Council, que ela é ao mesmo tempo uma ONG e uma iniciativa coletiva, são exemplos de atores não tradicionais. Aqui eu gostaria, no próximo slide, ainda de mostrar um outro jeito de olhar esses atores não tradicionais, que eu divido, que eu posso dividir, que eu classifico em dois grupos de empresas, dois tipos de organizações, perdão. Uma organização, que são as organizações ONGs, ok? Que são como o WWF, Greenpeace e Oxfam, ok? E essas são ONGs que são iniciativas coletivas, como eu mostrei no outro slide, a FSC, a RSPO e outras iniciativas que são ONGs e, ao mesmo tempo, são iniciativas coletivas. E a gente tem um outro lado, que são organizações públicas, governamentais, que também podem ser consideradas não tradicionais, como, por exemplo, aqui a gente tem algumas instituições europeias, que são instituições consideradas não tradicionais, como a ADEME na França, a Forest Commission, são instituições privadas para tratarem temas específicos de sustentabilidade. E a gente tem também iniciativas coletivas públicas, como, por exemplo, a Unicef, a FAO e a Global Compact, que são iniciativas coletivas dentro desse grupo que que eu estou chamando aqui hoje de atores não tradicionais. Bom, vendo que aqui são alguns exemplos, então, de organizações, sejam elas públicas ou privadas, que, de um fato ou outro, são esquecidas quando a gente fala da cadeia de fornecimento, ok? Eu gostaria de... esse é um jeito mais... essas são algumas organizações que são sempre lembradas como não tradicionais. Eu gostaria hoje de trazer para vocês um outro tipo de organização não tradicional na cadeia de fornecimento, mas que tem tido cada vez mais um papel importante na gestão de sustentabilidade, que é o papel de bancos. E aí, para mim, esse é um tema bastante recente e interessante, emergente, por enquanto, que é o papel de bancos em iniciativas de sustentabilidade. Vocês podem estar se perguntando, ok, o que um banco tem a ver com iniciativas de sustentabilidade? E aqui eu posso dividir com vocês, compartilhar mais tarde essa apresentação. Esse é um link do Citibank, que depois que faz alguns anos, poucos anos, 3 ou 4 anos, que eles estabeleceram um critério de não dar financiamento para qualquer tipo de organização que não tivesse, que não fosse organizações do setor do óleo de palma, que não tivesse a certificação RSPO. Por que eles decidiram fazer isso? Bom, e lá já sendo crítica. De um lado, eles querem promover, então, que as empresas que eles vão financiar, seus clientes, que de fato tenham iniciativas sustentáveis. De um outro lado, eles se protegem a imagem deles, diminuem o risco da empresa, do banco, em financiar empresas que estão vinculadas com desmatamento. Então, é uma forma, sim, de promover a sustentabilidade, mas com o interesse de diminuir seu risco de imagem vinculado a empresas que eles potencialmente podem financiar e no futuro estarem vinculadas com escândalos de desmatamento. Então, mais e mais bancos estão aderindo a esse tipo de estratégia de
obrigar seus clientes que eles vão trazer, dar financiamento, investimento, de bloquear essas empresas com algumas cláusulas de sustentabilidade, seja aderindo certificações, seja tendo mínimos critérios de sustentabilidade para protegerem o investimento que eles vão fazer nessas empresas. E, claro, quando a gente fala, apesar desses atores não serem atores vinculados diretamente à sustentabilidade, eles ainda assim continuam a ser, na minha perspectiva, atores não tradicionais quando a gente fala da cadeia de fornecimento. Quando a gente fala da cadeia de fornecimento, como a gente viu no alguns slides anteriores, a gente está falando de atores que estão diretamente vinculadas com o fluxo de um produto, né? Um produto, quando ele vai sendo transformado ao longo da cadeia. E um banco, ele nunca está presente nesse fluxo de produto. No entanto, o banco, ele tem, nem falando de sustentabilidade, o banco tem sempre um poder enorme, uma importância enorme na cadeia de fornecimento. No momento, por exemplo, de construir uma nova fábrica, é o banco que vai financiar, que vai investir normalmente, nesse novo, no novo site, fábrica, no ponto fabril. Então, assim, os bancos, eles têm sim uma importância fundamental, mesmo com a dimensão de sustentabilidade, para promover ou empurrar algumas empresas a terem suas iniciativas de sustentabilidade. E aí, lógico que nesse contexto, eles devem ser integrados também como um tipo de ator não tradicional da cadeia de fornecimento. E por que eu digo por que atores tradicionais, não tradicionais, eles são importantes numa gestão de sustentabilidade na cadeia de fornecimento? Porque, na verdade, ele tem elementos complementares. E quais são esses elementos complementares a quem? A uma empresa tradicional da cadeia de fornecimento. E por que tem elementos complementares? Quais são esses elementos complementares? Um deles é competência. Eles têm, às vezes, conhecimento técnico em uma determinada tema. Por exemplo, a Oxfam, a Greenpeace, eles são especialistas em causas ambientais e sociais que uma empresa ela não tem esse conhecimento enraizado, podemos dizer. Abrangências com relação ao público. Enquanto uma empresa está bem centrada com o impacto com o consumidor, vamos dizer assim, uma ONG, uma ator não tradicional, ela tem o poder de abranger diferentes atores, como, por exemplo, atores da base da pirâmide, que eu vou dar um exemplo mais tarde hoje. Elas têm objetivos diferentes e complementares que podem ajudar com projetos sustentáveis. Por exemplo, a empresa ela vai ter sempre um objetivo que é de ter lucro. E uma empresa não tradicional, o seu objetivo vai ser sempre mais, a sua missão vai ser sempre mais vinculada a causas sociais e ambientais. Elas têm horizontes para trabalhar diferente. Enquanto a empresa ela normalmente tem objetivos de curto e médio prazo, as organizações não tradicionais elas têm ambições normalmente de longo prazo. Mesmo porque quando a gente fala de tratar um desmatamento, a gente não consegue ter uma resposta rápida do meio ambiente. São metas que a gente estabelece a longo prazo. Veja as ODSs, que têm um horizonte um pouco mais longo de ambição, o que nem sempre é factível do nível empresarial. E aqui, bom, eu mostro o que a literatura fala todos esses atores tradicionais. Se a maioria da literatura trata esses atores, de fato, com o termo não tradicional, negligencia esses tipos de atores, cada vez mais a literatura está começando a abrir os olhos da importância desse tipo de atores na gestão de sustentabilidade. E aí,
tem algumas literaturas que consideram esses atores, não só longe de ser um ator não tradicional, como gerentes, orquestradores, empresas pivôs na gestão de sustentabilidade. Então, para certas pesquisas emergentes, eles começaram a entender que, de fato, essas organizações elas podem ser organizações transformadoras para apoiar iniciativas de sustentabilidade. E aqui eu gostaria de apresentar um primeiro trabalho, a referência está aqui, que foi publicado no final do ano passado, no Supply Chain Forum, onde eu tentei fazer uma tipologia do papel, quais são os papéis de atores não tradicionais para a governança de sustentabilidade na cadeia de fornecimento, que é o tema principal dessa apresentação de hoje. E eu pude pesquisar, eu fiz essa pesquisa principalmente através de uma revisão da literatura. Na revisão da literatura, onde pude analisar 56 artigos. O que eu vi através desses 56 artigos? Que a gente poderia dividir, podia fazer uma tipologia de 4 tipos de papel que esses atores não tradicionais podem ter na cadeia de fornecimento. Um papel que eu chamo de militante, eu vou explicar para vocês em seguida, de suporte, de facilitador e de líder. Eu vou explicar nos próximos slides cada papel de maneira separada e qual a importância de cada um deles. Primeiro papel que eu encontrei desses atores não tradicionais é um papel de militante. É um instigating, que eu traduzi como militante, que é a forma mais fácil que eu achei de traduzir. Que é um papel que principalmente, neste caso, os atores que estão incluídos são exclusivamente as ONGs. ONGs do tipo Greenpeace. Qual que é o papel desses militantes? É de ter uma postura de confronto em relação a todas as atividades empresariais, ok? E como que é essa postura de confronto? Eles têm como objetivo de expor, ok? A má conduta, seja social ou seja ambiental, de empresas. E lá, eu acho que é bem conhecido de todos nós, mesmo consumidor final, campanhas que são feitas por ONGs para delatar a má conduta ambiental e social, seja desmatamento, seja problemas sociais. E aqui eu tirei 3 fotos, seja uma maneira general, quando que a gente vai falar de mais e mais plástico no oceano, e é uma publicidade, é uma propaganda recente do Greenpeace, que mostra essa escova de dente no oceano, ou seja, de uma maneira indireta, ela já está atacando um setor específico do mercado, seja em propagandas, em campanhas bem específicas, que ela ataca diretamente uma empresa em questão, como a gente vê aqui nessa campanha a Shell, ou a Nestlé começo dos anos de 2004, com toda a parte do Kit Kat, que tinha vinculado à extinção de orangotangos por causa do desmatamento vinculado ao óleo de palma. Para cada papel que eu pude identificar desses atores não tradicionais, eu pude vincular algumas atividades de cada papel. Quando a gente fala de militante, a gente vê 3 tipos de atividade vinculada. A primeira atividade é o papel, é a atividade de advogar. Advogar em que sentido? Essas organizações não governamentais,
elas veem elas mesmas como advogados para regulação das práticas sustentáveis. Então, elas se sentem responsáveis e competentes para julgar e para avaliar todas essas atividades de empresas e monitorar e expor todas essas condutas que são impróprias que a gente vê vinculadas às ações empresariais. Uma segunda atividade é a atividade que a gente conhece mais, que eu acabei de mencionar por essas imagens, que é de campanha. De fato, fazer campanhas públicas contra certas empresas ou certos setores, ou, às vezes, em relação a uma temática específica, que seja o desmatamento, seja trabalho infantil, como a Oxfam faz bastante campanha da parte social. E um terceiro atividade é exercer pressão. Através dessas campanhas, elas tentam, de fato, exercer um tipo de pressão para que as empresas tomem alguma iniciativa e mude suas condutas, ok? No entanto, apesar de todos esses esforços dessas organizações de militância, de tentar fazer a mudança, a gente vê que alguns pesquisadores, algumas pesquisas, mostram que essas atividades, às vezes, elas falham. Elas falham para, de fato, ter a mudança em sustentabilidade. Porque o que acontece normalmente, o que a gente vê, são transformações de curto prazo. Então, a empresa tenta responder, tenta endereçar um problema, a campanha, resolver apagar o fogo de uma campanha, como a gente vê aqui nas imagens, mas não há uma mudança, uma transformação de longo prazo, uma iniciativa de longo prazo que promove, de fato, a mudança ou endereça, de fato, a causa principal. Ok? E lá a gente passa para o segundo papel, que é o papel que eu chamo de papel de suporte dessas iniciativas não governamentais, dessas iniciativas não tradicionais, que normalmente ela é um tipo, eu chamei de suporte, mas na literatura a gente vê bastante esse suporte através de temas como colaboração, compartilhamento de conhecimento, parcerias. Como que funciona o suporte? O suporte de empresas de organizações não tradicionais com empresas. No primeiro momento, a gente vai promover assistência técnica. Então, são organizações, como eu mostro aqui, o caso da Rainforest Alliance, que tem um conhecimento, todo um background, todo técnico, sobre como fazer boas práticas de produção, de colheita. Então, empresas, como o caso que tem aqui na imagem, como Nestlé, ela contrata pontualmente essas organizações não tradicionais para trazer um suporte técnico para a empresa. Pode trazer, por exemplo, então, para trazer alguns treinamentos, para ajudar a empresa a ter a traçabilidade da cadeia. Então, são atividades que a gente pode chamar de pontuais, ok? E tem uma outra papel de suporte, é que quando essas organizações não tradicionais, elas criam certificações. E diversas certificações, como a ISO 14000, a SA 8000, a FSC, a RSPO, na questão do peixe, MSC, Fair Trade, que são, na verdade, certificações que ajudam muitas empresas. As empresas se associam a essas certificações, têm que cumprir certos quesitos, e de uma maneira ou outra, elas estão se protegendo com algumas questões ambientais e ou sociais, ok? No entanto, ainda, olhando com um olhar, qual é o problema desse papel como suporte? Que tem alguns pesquisadores que não têm uma visão tão positiva dessa atividade de suporte, porque eles veem que
essas atividades, de alguma forma, elas têm uma falta de transparência, de clareza, de traçabilidade em tudo, em todos os nas suas ações, nos seus processos de decisões. Algumas dessas atividades, normalmente, seja de promover uma assistência técnica, seja por desenvolver certificações, elas custam caro, e tem sempre um ou outro ator que tem muito poder e acaba dominando o setor, ok? Em seguida, a gente vê como terceiro papel, é um papel de facilitador desses atores não tradicionais. E o que significa esse papel de facilitador? Ele tem como objetivo de promover o engajamento entre membros e tratar, problemas ambientais e sociais. O que eles fazem aqui? Eles tentam promover iniciativas em conjuntas. Então, eles formam iniciativas conjuntas para tentar endereçar um tema que sozinho eles não conseguiriam. Ok? Então, eles formam sindicatos, grupos de trabalho, para que juntos, com conhecimentos e competências diferentes, eles possam tratar um tema em específico, tratar uma questão social, ambiental em específico. Ok? Alguns pesquisadores dizem que essa participação, por exemplo, em consórcio, ela pode desempenhar um papel que é motivacional e até legitimador para cada membro individual que não conseguiria tratar alguns temas de maneira individual. Então, em que junto eles se sentem legítimos para tratar uma questão. Ok? Um outro ponto eles conectam, como facilitador, eles conectam atores da supply chain. Como, por exemplo, algumas ONGs, elas apoiam empresas a conectar a empresa, o objetivo da empresa, com atores que estariam desconectados, como na base da pirâmide. Então, tem vários recentes trabalhos que mostram como que ONGs ajudam empresas a integrar, por exemplo, a base da pirâmide como potenciais fornecedores da cadeia de fornecimento, como algum tipo de novos membros da cadeia de fornecimento e promover, claro, um impacto positivo para esse público da base da pirâmide. E o último papel é o papel de líder que esses atores podem ter na gestão de sustentabilidade. E aqui, quem são os exemplos de empresas de organizações não tradicionais que podem ser líderes em termos de sustentabilidade? A gente tem alguns casos de exemplos de empresas sociais, e o artigo da Pullman, ele é bem interessante neste ponto, que mostra que as empresas sociais, elas podem promover, é o que o artigo fala, 2 tipos de cadeia de fornecimento, uma que tem o objetivo de aportar lucros, e outra que tem uma responsabilidade mais social, que tem um objetivo social, e que juntas essas duas supply chains, elas aportam mudanças, transformações sociais na abrangência em questão. E temos também exemplos de ONGs atuando em logística humanitária. E alguns estudos, como os que eu mostrei aqui e outros, eles revelam que esses atores não tradicionais, as ONGs mais especificamente, em logística humanitária, ela é capaz de remodelar toda uma posição de poder e, de fato, alcançar uma excelência na gestão de um problema humanitário quando a gente está na cadeia de fornecimento. Ok? Quais são os papéis que uma organização não tradicional pode ter sendo líder? Um que é, de fato, gerenciar a gestão da cadeia de fornecimento. Então, esses atores, como o exemplo
das ONGs em logística humanitária, eles passam a ter um papel principal, centralizador de controle de toda a supply chain, de gestão da cadeia de fornecimento, e outros que é, de fato, implementação de mudança. São atores que vêm para trazer transformadores de mudança, que são os exemplos de empresas sociais. Existe uma questão principal, um problema principal que gira em torno da legitimidade desse tipo de atores. Que, se de um lado eles são vistos, os NTAs aqui que eu ponho são os atores não tradicionais, eles são vistos como os atores corretos, os bons atores para tratar, que têm autoridade, conhecimento, competência, para tratar um tema específico de sustentabilidade, vista do outro lado, a gente vê que, ao mesmo tempo, esses atores eles precisam todo o tempo trabalhar para garantir que eles são, de fato, podem trazer, de fato, a mudança efetiva. O problema disso é que, de fato, qualquer problema vinculado à sustentabilidade demanda ações de longo prazo. A sustentabilidade, nenhum tema grande, desafio da sustentabilidade, desmatamento, problema social, a gente consegue resolver, fome, resolver a curto prazo. São coisas de longo prazo. Então, essas empresas, elas levam tempo, às vezes elas têm, de fato, problema para mostrar que elas são as certas para tratar do problema, uma vez que toda a sociedade, ela não tem essa paciência, vamos dizer de maneira simples, para esperar mudanças num curto prazo, ok? Estou vendo só o tempo aqui. O que eu mostrei aqui foi tentando mostrar como que, na verdade, como que esses atores não tradicionais eles existem ao longo do tempo. Não existe, de fato, quer dizer, existe alguns, mas o mais tradicional é você ver que tem organizações, que as organizações não tradicionais, elas atuam num papel específico e ficam nesse papel o resto da sua existência. Na verdade, todas as organizações, ou quase todas as organizações não tradicionais, elas atuam em um ou mais papéis, ok? Realizam diferentes atividades ao longo do tempo. E aqui eu dou um exemplo, por exemplo, que é o mais longo, da Oxfam, que ela adota esses diferentes papéis dependendo do tipo de intervenção, que ela vai fazer, dependendo do tipo de organização, a empresa com que ela vai trabalhar. Ela tem muito uma combinação entre essa campanha pública e suporte técnico, quando ela quer promover, por exemplo, mudanças sustentáveis em algumas empresas específicas. A mesma coisa é lá em cima o Rainforest Alliance, que vai de uma posição de militante para algumas empresas, até, como eu mostrei no caso do Nespresso, mais colaborativa, que é com a indústria do café. Por que eles fazem essas mudanças? Porque eles estão convencidos, cada vez mais, que essa mudança, quanto mais para o lado de líder, ela é mais eficaz para promover a mudança. Então, a gente vai ver transformações e ganhos positivos na sustentabilidade cada vez que a gente passar mais de uma posição de militante a uma posição de líder nos temas de sustentabilidade. Aqui, uma outra forma de ver esses papéis foi um caminho, uma indicação, um chamado. Como é que a gente pode ter uma verdadeira sustentabilidade com esses diferentes atores? A gente vê aqui em cada pedacinho, em cada papel, que dependendo do tipo de papel, o ator não tradicional ele está agindo num ponto da cadeia de fornecimento. Quando a gente fala do papel militante, é o não tradicional, é a ONG
trabalhando direto em cima da focal company, né, da empresa focal, trazendo pressão, fazendo campanha contra a empresa focal que mude suas ações má condutas. Aqui na parte do papel suporte, o não tradicional ele está entre o fornecedor e a empresa focal. Então, ela ajuda a intermediar essa ligação, essa relação entre empresa focal e fornecedora. No papel de facilitador, ela começa a já conectar. Ela está lá, mas ela conecta, chama os dois atores para trabalhar junto. E no lead, no último papel, que é de liderança, ela de fato tem uma hierarquização de poder gerenciar, de mandar na supply chain. O que eu chamo que, na verdade, nenhuma dessas papéis de fato trazem sustentabilidade, porque se você vê, ela participa da supply chain, mas de maneiras uma ou outra pontual. O que tem que acontecer, que é a parte de baixo, amarela dessa figura, é que de fato ela seja integrada como um ator da cadeia de fornecimento. Não como uma ação pontual, não como uma hierarquização, mas de fato ser integrada como membro tradicional da cadeia de fornecimento. Vou olhar meu tempo aqui agora. Ok, só tem mais 15 minutos, eu vou parar. Eu tinha outros trabalhos para apresentar aqui, para mostrar ainda como que, então, uma empresa não tradicional, ela trabalha com a empresa e pode apoiar empresas em diferentes ações de sustentabilidade, mas eu acho que a mensagem principal eu queria mostrar através desses quatro papéis. Vou passar rapidamente aqui, então tem um trabalho que eu mostro os mecanismos adotados para uma empresa não tradicional, por organizações não tradicionais apoiarem organizações a serem mais sustentáveis. E aí eu queria mostrar, mas eu deixo para um próximo, talvez, evento, um olhar um pouco mais crítico. Se tudo parece interessante, de fato, ações milagrosas que essas organizações podem ter com iniciativas sustentáveis, podem de fato ajudar empresas, eu acredito que de fato elas ajudam, elas estão lá de uma maneira positiva. A gente tem alguns aspectos questionáveis da gestão da sustentabilidade, do papel, da forma que elas trabalham, da governança delas, que aí eu deixo para o próximo, ou quem tiver interesse, a gente teria o maior prazer de discutir em detalhes, que é uma visão um pouco mais crítica sobre como funcionam essas empresas. De maneira geral, se eu pudesse deixar um recado aqui hoje, era dizer, independente de críticas, de problemas que essas empresas, organizações não tradicionais têm, a gestão da sustentabilidade, ela é importantíssimo integrar a maior quantidade, diversidade de atores possíveis, então, integrar atores não tradicionais. E aí eu faço um chamado, como a gente tem bastante pesquisador aqui, de tentar ir além do foco hoje, que a gente tem bastante limitado, de uma empresa em específico, do foco que a gente tem da empresa focal, e olhar outros atores e a importância que todos os atores têm igual importância na gestão de sustentabilidade e todos devem trabalhar junto, que aí é a fala que eu deixo aqui do CEO da Unilever, que já em 2012 dizia isso, que nenhuma empresa vai fazer de fato mudanças de sustentabilidade se trabalharem sozinhas. Que a gente precisa de mais e mais de trabalho em conjunto, de uma diversidade enorme de atores. Muito obrigada pela sua atenção. Me desculpe se eu passei rápido, não fui clara em alguns pontos. Eu vou ter o maior prazer em discutir com vocês, responder às suas perguntas, se necessário, se vocês quiserem me enviar e-mail, fiquem à vontade, vocês podem me encontrar no Instagram e LinkedIn. Muito obrigada pela atenção e eu estou à disposição de vocês para discutir mais o meu trabalho. Olá, professora Liliane, muito obrigado pela
sua apresentação, né? Muito esclarecedora. Aqui o chat já está aberto aqui, tem alguns comentários aqui, mas antes de e aí, esperar também questões aí da audiência, mas antes eu queria só fazer um comentário, aproveitar a oportunidade aqui, nessa função de mediador e também aproveitar um pouco, né, essa possibilidade. Claro. Então, de alguma forma, professor Eliane, eu me, eu, eu me senti representado de alguma forma também quando você falou no início da apresentação sobre essas normas, né? Essas normas padrões, né? E aí falou de uma norma específica lá do óleo de palma, né? E aqui eu estudo também cadeias, né? Cadeias locais, né? No caso, são cadeias produtivas no Nordeste, especificamente cooperativas, né? Eu trabalho muito com cooperativas extrativistas, né? Especialmente mel e castanha. Então, de alguma forma, ontem eu apresentei um trabalho no Engema que trata exatamente disso, né? Essas normas padrões, de alguma forma, ele tem um pano de fundo que é a questão da promoção da justiça social. No nosso caso, é o fair trade, né? E aí, quando na verdade esses padrões às vezes engessam a instituição, especialmente as cooperativas, e você enxerga, né, facilmente discrepâncias sociais, especialmente na questão da participação democrática, no caso dos pequenos produtores. A norma, por exemplo, ele tem alguns pontos, né, que às vezes inviabiliza a execução da atividade. Vou citar aqui um exemplo. Lá, a Fairtrade ele tem uma lista, né, de herbicidas e pesticidas que são, né, permitidos, né, para os pequenos produtores. Sendo que as listas mais, que são listas verdes, né, que estão lá como listas verdes, que pode ser utilizado, são pesticidas e herbicidas de valor altíssimo de mercado, né? E aí viabiliza, né, o produtor extrativista, especialmente da cadeia da castanha, né, que você tem, né, na Caatinga você tem, um bioma que tem muitos problemas, né, de doenças, né, das plantações. E aí inviabiliza, né, a inclusão desses pequenos produtores, e aí, naturalmente, você consegue facilmente, né, enxergar algumas não conformidades no campo, embora isso possa ser maquiado de alguma forma nas fiscalizações. Mas aí um ponto que eu queria comentar sobre atores não tradicionais e até questionar também é que a gente iniciou uma pesquisa em uma cadeia e a gente encontrou de alguma forma um ator desse não tradicional que a gente achou bem interessante. Eu falo a gente, eu e o Minelli, que a gente está pesquisando junto, né? Então, tem um projeto de um instituto, né, que embora tenha uma parceria com a empresa que faz o processo de extração, tem uma parceria comercial, ele é um ator muito interessante porque é um ator que atua numa área específica, especialmente na área emocional aí dos pequenos produtores, né? Os produtores do Nordeste, você tem muitos problemas, né? O Brasil tem problemas, tem assim, culturalmente tem uma questão do machismo muito forte e tudo, então, e além disso tem outros problemas também relacionados à questão de problemas com álcool e com drogas nas famílias. E aí esse ator, ele é uma ONG, né, que é ligada a uma igreja, e eles atuam muito interessantemente por meio de aconselhamentos, por meio de trabalhos mais ligados à espiritualidade, né? Tratando com esses atores, né? Com esses fornecedores, né? Fazendo esse link entre esses fornecedores e a Focal Company, né? E eles atuam nesse sentido e tem um papel, você consegue enxergar um papel muito interessante, né? Porque, de alguma forma, eles conseguem, né, ter uma visão melhor, né? E especialmente trabalho também com a questão também do trabalho financeiro, né? Da educação financeira também, para poder entender, né?
que eles precisam daquilo de alguma forma, e eu achei bem interessante. E meu questionamento é, será que esse ator que eu estou explanando, não tradicional, será que ele se encaixa aí como líder, né, naquele último, ou não? Eu viria ele, teríamos que discutir mais o ponto em questão, mas eu vejo ele quase mais nesse instante, tem que ver com exato se ele é uma organização que vai aportar a transformação, mas eu vejo ele quase mais como um responsável de facilitar as discussões para fazer que os dois atores envolvidos possam promover a mudança. Então, eu vejo nessa breve explicação mais como facilitador que de liderança, mas não impede que no futuro ele venha a atingir, a ter esse poder, até mesmo poder de fato, orquestrar os dois atores e ter essa posição de liderança. Ah, sim. Muito obrigado, então. Obrigada. Nós temos aqui algumas questões, embora temos aí cerca de 4 minutos até o fim da nossa sessão, mas nós temos um comentário, acho que no momento que estava falando dos bancos, o Gustavo Auxílio falou que o banco não só ganha com o desmatamento, como também ganha com a desigualdade social, vide a pandemia. E nós temos também o João De Santana, ele acordo? coloca... Como é, professora? De acordo, concordo. E nós temos também o João Santana, que ele fala: muito obrigado pela palestra, professora. A senhora acha que a ligação entre os atores não tradicionais e as grandes empresas pode influenciar no posicionamento ambiental, social desses atores? Eu acredito que sim, completamente, e aí depende de qual os atores que ele está mencionando. Acredito que muda menos na posição, no papel dos atores não tradicionais, eu acho que eles mudam um pouco a forma de trabalhar, mas a empresa focal, de fato, ali a gente tem uma mudança enorme de posicionamento. De fato, esses não tradicionais são promotores de mudança para empresas lucrativas que, de uma certa maneira, vão fazer mudanças pequenas ou mudar completamente seu posicionamento com questão ambiental ou social. Muito obrigada, CT João Santana, por essa pergunta. Pronto. Camila, você quer fazer algum questionamento? Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer à professora Liliane pela excelente palestra, professor Gustavo pela moderação. E antes de finalizarmos a sessão, eu gostaria de dar 2 recados para os participantes. Amanhã nós teremos uma atividade extra às 9h30, na FEA USP, que nós visitaremos o laboratório de reciclagem da USP e o ambiente de desenvolvimento de ideias, pesquisas e inovação. Então, a atividade será monitorada pela coordenação científica, pelo professor Isaac. Quem tiver interesse precisa preencher um formulário que consta lá na programação do evento, tá? E também gostaríamos de avisar que alguns itens foram esquecidos ontem na FIA. Então, quem sentir falta de algo, por favor, entre em contato conosco. Mais uma vez, muito obrigada, professores, e um excelente evento a todos. Obrigada, Camila, foi um prazer participar. Muito obrigada pelo convite e eu, de fato, estou à disposição a quem tiver interesse de discutir mais sobre o tema. Pronto. Tem algumas pessoas que mandando parabéns, excelente evento. Então, chegamos aí ao final da nossa sessão. Eu queria agradecer a professora Liliane e queria também parabenizar também a organização do Engema, em nome da Camila, da Clândia e do professor Isaac. Tá bom? Um bom dia a todos. Excelente resto de evento aí do dia de hoje e amanhã também, reforçando aí a questão das visitas. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Bom Um dia, abraço. obrigado.